Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa, e hoje falaremos um pouquinho sobre ortografia. Mas o que é ortografia, né? Nós devemos pensar que essa palavrinha ela é composta por dois radicais de origem grega. Orto, que é o elemento usado como prefixo, que significa direito, reto, exato, o correto. E grafia, que é a ação de escrever. Então, né, unindo esses dois radicais, nós temos ortografia, que significa a ação de escrever direito. Então, hoje nós vamos, né, justamente ver isso, a ação de escrever direito. E escrever direito o quê? Duas palavrinhas, né? O uso do mais e do mas. Porque na fala elas são muito parecidas, mas na escrita nós não podemos confundi-las, né? Porque existem aí diferenças grandes no sentido. Então vamos lá? O que nós temos que prestar muita, mas muita atenção mesmo? O mas, ele tem um significado, nós já vimos na aula anterior, onde trabalhamos orações coordenadas. Nós vimos que as orações coordenadas, elas estão dentro de um período composto, né? Então, eu tenho duas orações dentro de um mesmo período, e elas são unidas pelas conjunções. Quando eu preciso, né, trabalhar a oposição dessas ideias, né, de uma oração em relação à outra, eu trabalho com as conjunções adversativas, lembram? E uma das conjunções adversativas é o mas. Esse mas aqui, ó, sem o i, tá? Então, como está aqui, uma das várias funções, né, das conjunções é também mostrar o quê? Essa oposição de ideia, essa adversidade, tá? Então, essa palavra ela vai conectar, relacionar orações em um período composto. Ela simplesmente liga duas orações, né? Quando uma se opõe à outra, ok? Então, este é o mas. Quantas vezes, né? Vocês querem algo e pedem à mãe: mãe, posso ir à casa da Maria? Pode, filha. Aí você já, opa, posso, né? Primeira oração, posso. Aí depois a mãe já vem e fala, mas, aí você ouve o mas, já pensa, né? Vem algo contrariando tudo aí, não é assim? Então esse mas, ele é utilizado justamente para mostrar essa oposição, essa contrariedade da ideia que foi dita anteriormente, ok? E o mais é fácil pensar, né? É aquele sinalzinho da matemática mesmo, né? Que indica o quê? Uma intensidade, ok? Então, a palavra mais, com i, pode indicar uma quantidade indefinida de seres, ou então a intensidade de uma característica ou circunstância. E ela é o quê? É o antônimo de menos. Então, se nós conseguirmos, né, dentro da oração, substituir por menos e fez o sentido, né, que nós vimos que é o contrário de mais, sem problemas. Aí nós temos a certeza que realmente, né, é grafado, ou seja, é escrito com o i, certo? Então, olhem aqui, mais, né? Você sabe qual é a diferença entre indicar quantidade e intensidade? Porque agora há pouco nós falamos, né, que ele pode indicar quantidade ou intensidade. Mas qual é, então, a diferença entre indicar essa quantidade e intensidade? Vejam aqui o exemplo. Muitas pessoas chegaram atrasadas. Vou precisar comprar mais livros. Nesses casos, as palavras, tanto as muitas, né, como mais, elas vão indicar o quê? Uma quantidade. Mas essa quantidade, ela está imprecisa, né? Ela não traz a precisão de seres, no caso ali, as pessoas ou os livros, certo? Então, esses seres podem ser contados e quantificados. Então, muitas pessoas, quantas? Nós não temos, né, um número exato. Vou precisar de mais livros, mais quantos? Então, está impreciso, certo? Olhem esse outro exemplo. Ela estava com muita pressa. Está mais frio hoje. Nesses dois exemplos, nós temos o quê?
uma intensidade, não é quantidade, é intensidade, tá? Porque não se quantifica a pressa ou o frio, mas nós podemos dizer o quê? O quanto se está, né, com essa pressa ou com esse frio, ok? Então, essa é a diferença entre quantidade e intensidade. Mas em ambos os casos, sempre grafado com I, mais, certo? Vejam aqui, ó, um trecho, tá, de um verbete, que está também no nosso livro, tá? E observemos aqui, então, as palavras destacadas. Quanto ao pagode, é basicamente outra forma de samba e é dividido em duas tendências. A primeira, mais ligada ao partido alto, conservando a linhagem sonora e fortemente, influenciada por gerações anteriores. Entre os artistas que se destacam a partir da década de 1980 estão Jovelina Pérola Negra, Almir Neto, Dona Ivone Lara, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e a dupla Arlindo Cruz e Sobrinha. Quinteto em branco e preto, Grupo Semente. Na segunda tendência, considerada mais popular, isto já na década de 1990 em diante, estão Raça Negra, Só para Contrariar, Grupo Pirraça, Harmonia do Samba, Irradia Samba e Caô do Samba, entre outros, mas não considerados com a mesma qualidade sonora e de letra, sendo reconhecidos como pagode romântico. O que nós precisamos pensar aqui? O que há em comum entre as duas palavras destacadas, né? O mais e o mas. O que há em comum entre elas? Elas estão no mesmo texto, né? Mas não existe nada em comum entre elas, certo? Cada uma tem um sentido. Então, já respondendo a D, elas apresentam o mesmo sentido? Não, né? O mas é uma conjunção adversativa, ela está aqui justamente indicando essa oposição, e o mais seria, então, né, de quantidade, certo? Observe agora o uso do mas nesse fragmento. As datas precisas são, por vezes, imprecisas. Esta possibilidade audaciosa pode representar o desabrochar de polêmicas, quando não de dilemas, que quase sempre provocam dilaceramentos de pensamentos subjetivos, ou seja, caraminholas diversas nas cabeças dos que têm mais ou menos imaginação. Mais ou menos imaginação. Essa palavra, ela faz parte de um sintagma nominal na oração? Sim, né? Ela está dentro de um sintagma nominal. E qual é esse sintagma nominal? Imaginação, né? Porque ela fala mais o quê? Mais imaginação. Então, ela faz parte do sintagma, né? Imaginação. A palavra mais, ela vai expressar que ideia? Uma ideia de quantidade, de intensidade ou de certeza? Mais imaginação seria a intensidade, certo? E o autor inicia esse trecho utilizando palavras de sentidos opostos. Ele utiliza lá precisas e imprecisas. Que palavra no texto tem sentido oposto a mais? O oposto de mais, nós vimos agora, né, o antônimo de mais, o que se opõe a ele é o menos. Entenderam? Aqui nós temos mais, né, um fragmento, mais um fragmento com o uso do mas. Percebam aqui, ó. Um desses princípios diz respeito à movimentação dos sambistas da escola no desfile, o que serve para explicitar a dança do samba. Samba mesmo é no passo curto, é drible de corpo, é no faz que vai, mas não vai. É no passo largo, cheio de ginga, é no balançar dos braços,
é no girar constante da cabeça, mostrando um sorriso contagiante, uma combinação improvisada de movimentos que ninguém no mundo consegue fazer igual ao brasileiro. Percebam aqui que ele disse, né? No faz que vai, mas não vai. Então, o que nós precisamos pensar aqui? Esse mas se opõe ao que vem antes, certo? Só que a pergunta é: quantas orações há no trecho? Vai, mas não vai. O que nós devemos pensar? Que nesse trecho nós temos dois verbos: o vai e vai. No caso, não vai, certo? Mas eu tenho dois verbos. Então, eu tenho o quê? Um período composto, tá? Então, ele é formado, esse trechinho, por duas orações. A primeira vai e a segunda não vai, certo? Quem vai? Sujeito desinencial. Quem não vai? Sujeito também desinencial. Duas orações. Se eu tenho duas orações, aquele mas está justamente fazendo o quê? A ligação, né, dentro desse período aí, de duas ideias. E essas ideias se opõem, né? Uma diz que sim, que vai, a outra diz não. Então, ele está justamente mostrando essa oposição. É uma conjunção, tá? Agora pense. A palavra mas, naquele exercício ali, ela faz parte de um sintagma da oração? Não, né? Porque nós vimos que a primeira oração é vai. A segunda oração não vai. Então, o mas, ele não faz parte desses sintagmas. Qual é a função dele ali? A função dele ali é simplesmente, como nós acabamos de ver, de ligar duas ideias que se opõem, tá? Então, ele não faz parte, porque ele simplesmente está ligando duas orações, certo? Espero que tenham entendido. Façam os exercícios e até uma próxima.